Então vamos retomar aqui a leitura, página 128 e o item A, que são o esquecimento de impressões e conhecimentos. Bom dia, Luiz. Luiz, vou retomar aqui então aqui a leitura, o item A, o esquecimento, impressões e conhecimento. Sinta-se à vontade sempre quando quiser pontuar, Luiz. Em um verão, minha esposa me deu um pretexto em si mesmo inofensivo para um forte aborrecimento. Estávamos sentados à mesa coletiva de um hotel, table de OT, diante de um senhor de Viena que eu conhecia e que, sem dúvida, também se lembrava de mim. Mas eu tinha os meus motivos para não renovar esse contato. Minha esposa, que havia apenas escutado o nome respeitável desse senhor à sua frente, deixou transparecer demasiadamente que ela estava escutando a conversa dele com seu vizinho, pois de tempos em tempos ela se voltava para mim com perguntas que retomavam ao fio da conversa que ali se desenrolava. Fui ficando impaciente e, por fim, irritado. Algumas semanas depois, fiz uma, pa- fiz uma parente fiz a uma parente uma queixa sobre esse comportamento de minha mulher, mas não fui capaz de me lembrar de uma só palavra da conversa daquele senhor, uma vez que eu sou normalmente bastante rancoroso e não consigo esquecer nenhum detalhe de um incidente que me irritou. Minha amnésia, nesse caso, provavelmente está motivada por consideração à pessoa da minha esposa. Algo parecido voltou a ocorrer comigo há apenas pouco tempo. Eu queria me divertir com um amigo íntimo sobre um comentário que minha mulher havia feito poucas horas antes, mas me encontrei impedido nessa intenção pela circunstância notável de que eu havia esquecido. Sem vestígio algum, o comentário em questão, eu tive de pedir à minha mulher para me lembrar dele. É fácil entender que esse meu esquecimento possa ser tomado como análogo à típica perturbação de julgamento a que estamos sujeitos quando se trata de nossos parentes mais próximos. Eu havia me comprometido a providenciar para uma dama estrangeira que chegara a Viena um pequeno cofre portátil para guardar seus documentos e seu dinheiro. Quando eu me ofereci a fazê-lo, foi como se eu estivesse vendo, com uma vivacidade incomum, a imagem da vitrine no centro da cidade em que eu devia ter visto esses cofres. Embora eu não pudesse me lembrar do nome da rua, sentia-me segura de que iria encontrar a loja em um passeio pela cidade, pois minha lembrança me dizia que eu havia passado inúmeras vezes por ela. Contudo, para meu aborrecimento, não consegui encontrar essa vitrine com os cofres. Apesar de percorrer o centro da cidade em todas as direções, não me restava mais nada, pensei, a não ser procurar em um catálogo o endereço de fabricantes de cofres, para então identificar em uma segunda rodada a vitrine procurada. Mas não foi necessário tanto assim. Entre os endereços indicados no catálogo, havia um que se me revelou de imediato como sendo esquecido. Era certo que eu havia passado inúmeras vezes por essa vitrine, e, na verdade, todas as vezes que havia visitado a família M, que mora há muitos anos naquele mesmo prédio. Depois que essa estreita interação cedeu lugar a um total estranhamento, acostumei-me também a evitar a região e a casa, sem me dar conta dos motivos. Naquele passeio pela cidade, quando procurava os cofres na vitrine, andei por todas as ruas da região, mas essa foi a única que eu evitei, como se sobre ela pesasse
uma proibição. Nesse caso, é palpável um motivo desprazeroso ou responsável pela minha desorientação. O mecanismo do esquecimento não é, contudo, mais tão simples como no exemplo anterior. Minha aversão não se volta naturalmente contra o fabricante de cofres, mas contra um outro, de quem eu não quero saber nada, e desse outro transfere-se para a ocasião em que ela produz o esquecimento, de modo muito semelhante ao caso Burkhardt. O rancor contra uma pessoa com esse nome provocou o erro na escrita, mas se tratava de outra, o que nesse caso deveu-se à identidade de sobrenomes, estabelecendo uma ligação entre dois círculos de pensamento essencialmente distintos, e pode ser substituído no exemplo da vitrine pela contiguidade no espaço, a inseparável vizinhança. A propósito, esse último caso estava mais firmemente encadeado. Encontrava-se nele ainda uma segunda conexão de conteúdo, pois, entre os motivos do estranhamento com a família moradora na casa, o dinheiro tinha desempenhado um papel. Né? Interessante esse trecho para a gente dar uma aprofundada na questão que o esquecimento não é tão simples como a tópica de somente esquecer por uma pessoa, né? Mas por outros motivos também. É relevante lembrar disso. Tem sempre algo por trás. Exatamente isso, Luiz. Luiz, e é muito interessante também, quando nós estamos escutando o nosso analisando, Luiz, a gente não escutar propriamente o que ele diz. Ele está te falando sobre, sempre que eu busco alguma coisa, sempre que eu peço para o meu pai para ele me auxiliar num trabalho de casa, ele nunca me auxilia. Nessa escuta, Luiz, é sempre legal a gente inverter essa escuta. Ah, então você quer dizer que você não faria isso? É, então você quer me dizer que é imprescindível o seu pai estar junto? Ah, não é, é. Então, durante essa escuta, é sempre interessante buscar inverter essa ótica, né? Mudando de forma que o seu analisando seja o sujeito dessa sentença em questão. Vamos para o item 3. Fui encarregado pela empresa BIR de fazer uma visita médica a um de seus funcionários. No caminho para essa residência, ocupa-me a ideia de que eu devo ter estado repetidas vezes no edifício em que se encontra a firma. Era como se tivesse me chamado a atenção o letreiro da empresa em um andar inferior, enquanto eu fazia uma visita médica em um andar acima. Mas não consigo me lembrar nem do edifício, nem de quem eu ali tinha visitado. Apesar de o assunto todo ser indiferente e sem importância, continuei a me ocupar dele e finalmente me inteirei pelo rodeio habitual com que reúno as ideias que me ocorrem a esse respeito. E o andar acima da localização da firma BIR encontra-se a pensão Fischer, na qual muitas vezes visitei pacientes. Reconheço agora também o edifício que abrigava o escritório e a pensão. Ainda me era enigmático o motivo que estava em jogo nesse esquecimento. Não encontrei nada inconveniente à lembrança da própria firma ou da pensão, ou dos pacientes que ali moravam. Bom dia, Simone. Bom dia. Ali moravam. Então, de que não possa se tratar de nada muito penoso.
Caso contrário, eu dificilmente teria conseguido reapoderar-me do esquecido por um desvio, sem recorrer à ajuda externa, como no exemplo anterior. Por fim, me ocorre que um pouco antes, quando eu estava a caminho de casa do novo paciente, um senhor que tive dificuldade em reconhecer fez uma saudação na rua. Meses atrás, eu havia examinado esse homem em um estado aparentemente grave e apliquei-lhe o diagnóstico de paralisia progressiva. Mas depois ouvi dizer que ele havia se recuperado de modo que meu julgamento devia estar errado. Se ao menos tivesse havido uma das remissões também encontradas na demência paralítica, de modo que meu diagnóstico continuaria justificado. Desse encontro, partiu a influência que me fez esquecer a vizinhança do escritório de BIR, e meu interesse em encontrar a solução para o que foi esquecido foi transferido a partir desse caso de diagnóstico discutível, mas o vínculo associativo, isso é muito importante na psicanálise, associativo, né? Como que o nosso analisando está associando isso ao que ele está associando, considerando o íntimo nexo íntimo, que o homem, o nexo interno, que o homem que se recuperou, contrariando as expectativas, também era funcionário de uma empresa que costumava me enviar pacientes. Foi fornecido pela identidade entre os sobrenomes, o médico com quem eu examinei e discutível paralítico também se chamava Fischer, tal como a pensão afetada pelo esquecimento, situada naquele edifício. Então, notem a associação, o deslocamento do nome Fischer para a questão da pensão. E aí a gente chega a um ponto bem relevante, Simone e Luiz. Muitas vezes, o sujeito vai dizer, eu tenho TDAH, isso, aquilo. Não quer dizer que não tenha, mas o TDAH refere-se à questão da doença em si, ou do transtorno em si. E não é disso que nós estamos falando, né? É o que está por trás disso. Se a gente ficar o tempo todo só focando na questão sou TDAH, sou isso, sou aquilo, a gente não vai ouvir o sujeito em questão, né? Aí a gente busca um pouquinho em Lacan para dar a base para nós. O falante não é o sujeito. O falante é aquele que fala o tempo todo e o sujeito é aquele que vai surgir com o seu desejo de forma efêmera e rápida. E é bem isso, Simone. Tem muito analisando, a gente não pode confundir associação livre com associação solta. São duas coisas distintas. Isso é bem importante a gente enfatizar. Se vocês tiverem alguma colocação, sinta-se à vontade. Freud, em algum momento, falou sobre déjà vu, ser associação com alguma outra coisa. Luiz, o déjà vu, Freud falou sim. O Ferenczi também fala, tem um texto. O Ferenczi eu acho que está no volume 1 das 4 obras completas dele. O déjà vu geralmente é associado na questão freudiana, pelo que eu lembro, eu li faz algum tempo já, a algo que estava recalcado no seu inconsciente. E daí alguma lembrança, alguma cena vai buscar aquilo que estava recalcado no seu inconsciente. Mas era, digamos, é algo prévio, não é algo, digamos, místico, algo assim, tá? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. O déjà vu eu posso mandar depois o texto do Ferenczi que eu li para ti. Não, mas tá com algum problema. Vamos então aqui para o item 4. Extraviar algo. Esse é um ponto bem interessante
desse texto. Verlegen. Não é outra coisa senão esquecer onde colocamos. E como a maioria das pessoas que lidam com escritos e livros, sou bem orientado em relação à minha escrivaninha e consigo de uma vez só, pegada, apanhar o que procuro. O que para outros parece desordem, é para mim. Ah, perfeito. Depois eu identifico ali para ti sim, Luiz. O que para outros parece desordem, é para mim uma ordem que se tornou histórica. Mas então, porque recentemente extraviei um catálogo de livros que me foi enviado de tal modo que se tornou impossível encontrá-lo. De fato, eu tinha intenção de encomendar um livro que continha sobre a linguagem, porque era de um autor cujo estilo espirituoso e animado eu aprecio e cuja visão de psicologia, além de seus conhecimentos na história da cultura, eu valorizo. Penso que justamente por isso extraviei o catálogo. É que costumo emprestar livros desse autor e meus conhecidos para fins de esclarecimento e alguns dias antes alguém me disse ao devolver. O estilo dele lembra muito o seu e também o modo de pensar é o mesmo. Essa pessoa não sabia no que tocava em mim com essa observação. Anos atrás, quando eu ainda era mais jovem e mais necessitado de contatos, um colega mais velho, a quem eu havia elogiado os escritos de um famoso autor médico, disse-me mais ou menos a mesma coisa. É bem o seu estilo e o seu jeito. Assim influenciado, escrevi uma carta a esse autor, solicitando uma relação mais próxima com ele, mas uma resposta fria me colocou em meu lugar. Talvez ainda se escondam atrás dessas últimas experiências dissuasivas anteriores, porque eu não reencontrei o catálogo extraviado e esse prenúncio realmente me fez abster-me de encomendar o livro anunciado, embora o extravio do catálogo não constituísse um verdadeiro obstáculo, já que eu guardava na memória os nomes do livro e do autor. Para muitas contingências que deste Vischer têm sido atribuídas à deslealdade do objeto, eu gostaria de propor esclarecimentos semelhantes. Então, é interessante a gente observar nesse texto que o Freud, ele, ao meu ver, insinua que quando nós perdemos algo ou extraviamos, era porque nós realmente, inconscientemente, nós desejávamos fazer isso. Em alguns casos, como mencionado, evitar situações desprazerosas. Agora vamos para o item 5. Outro caso de extravio de objeto merece o nosso interesse por causa das condições em que o objeto extraviado foi reencontrado. Um homem mais jovem me contou o seguinte: há alguns anos havia desentendimentos em meu casamento. Eu considerava a minha mulher fria demais e, apesar de reconhecer de bom grado suas excelentes qualidades, nós vivíamos sem ternura entre nós. Um dia, voltando de uma caminhada, ela me trouxe um livro que havia comprado, por achar que me interessaria. Eu agradeci por esse sinal de atenção, prometi ler o livro. Guardei-o com essa finalidade e nunca mais o encontrei de novo. Assim se passaram meses em que ocasionalmente eu me lembrava desse livro desaparecido e também em vão tentava encontrá-lo. Cerca de 6 meses depois, adoeceu minha querida mãe, que não morava conosco. Minha mulher saiu de casa para cuidar da sogra. O estado da doente se agravou e deu à minha mulher ocasião para mostrar seu melhor lado. Uma noite, voltei para casa entusiasmado e cheio de gratidão pela minha mulher. Vou até minha escrivaninha e abro sem uma intenção determinada, mas como se tivesse uma certeza sonambúlica, uma determinada gaveta e, em cima de tudo, encontro o livro há tanto tempo desaparecido, o livro extraviado,
Um caso de extravio que coincide com esse último aspecto, ou seja, da espantosa segurança do reencontro, quando o motivo do extravio se extingue. É o que nos conta J. Sterck. Idem. Vamos ver o que o Sterck conta. Mas observem ali, né, Simone e Luiz, essa questão de quando o sujeito realmente não quer encontrar alguma coisa, né? Muito, muito comum isso. Provavelmente vocês já devem ter passado por isso. Então, por isso que a nossa escuta com o nosso analisando sempre será aquela escuta da desconfiança, não do caráter, mas o sujeito que não sabe que sabe. Item 6, vamos ver o que o Sterck menciona e é citado. Uma jovem tinha um retalho, mas querendo fazer dele um colarinho, inutilizou-o ao cortá-lo. Bom dia, meu caro Tiago, quanto tempo? Então a costureira precisou vir e tentar recompô-lo. Quando a costureira chegou, a jovem quis tirar o colarinho mal cortado da gaveta, onde ela acreditava tê-lo guardado, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela revirou tudo, mas não encontrou. Quando ela, irada, sentou-se e perguntou a si mesmo por que ele subitamente havia sumido, e se talvez ela não quisesse encontrá-lo, ela refletiu que, naturalmente, sentia-se envergonhada diante da costureira, por ter estragado algo tão simples como um colarinho. Quando teve esse pensamento, ela se levantou, foi até outro armário e de lá tirou de primeira o colarinho mal cortado. Vamos agora para o item 7. O exemplo de extraviar e seguir equivale a um tipo que se tornou conhecido a qualquer psicanalista. Posso especificar que o próprio paciente que extraviou achou a sua chave. Um paciente em tratamento psicanalítico, para quem a interrupção de verão do tratamento coincide com um período de resistência e de mau estado de saúde. Ao se despir à noite, coloca seu molho de chaves, como ele pensa, no lugar habitual. Então ele se lembra de que para a viagem no próximo dia, o último dia do tratamento e no qual também deve pagar os honorários, ele ainda quer pegar algumas coisas da escrivaninha, onde também guardava o dinheiro, mas as chaves haviam sumido. Né? Voltamos aqui àquele ponto que comentávamos, né? Que o sujeito inconscientemente extravia ou perde aquilo que ele não quer encontrar, de certa forma, né? Não acidentalmente, mas de forma premeditada. Ele começa a busca sistemática em sua pequena casa, com excitação crescente, mas sem sucesso. Como ele reconhece no extravio das chaves, uma ação sintomática, Symptomhandlung, ou seja, realizada com um propósito, ele acorda seu criado para continuar procurando com a ajuda de uma pessoa imparcial. Depois de passada mais uma hora, ele desiste da busca e teme ter perdido as chaves. Na manhã seguinte, encomendou novas chaves ao fabricante da escrivaninha, que deviam ser feitas com toda a pressa. Dois conhecidos que o haviam acompanhado à casa no carro acreditam se lembrar de ter ouvido algo tilintar no chão. Quando ele desceu do carro, ele se convence de que as chaves lhe haviam caído do bolso. À noite, o criado triunfante lhe entregou as chaves. Elas estavam entre um livro grosso e uma fina brochura de um trabalho de um de meus alunos, que ele queria levar comigo como leitura de férias, e foram colocadas de modo tão hábil que ninguém suspeitaria que elas estivessem ali. Depois, foi-lhe impossível imitar a localização tão invisível das chaves. A habilidade inconsciente com que se coloca um objeto fora de lugar em consequência de motivos secretos, mas poderosos, lembra inteiramente a certeza sonambúlica,
O motivo era naturalmente o desagrado pela interrupção do tratamento e a raiva secreta por ter de pagar honorários elevados, estando tão mal de saúde. Né? Então fica aí, né, Luiz, Simone e Tiago, aquele nosso analisando que por algum motivo esquece o pagamento. O que será que está por trás disso, né? Será que é uma coisa... Eu sou tão distraído. Então, cabe a nós essa nossa desconfiança, mas uma desconfiança analítica, para tentar buscar o que está por trás. Querem pontuar alguma coisa? Ok, o Thiago está passando por isso. É, meu caro Thiago, então agora tu já sabe, né? Provavelmente já sabia, a gente está relendo aqui para lembrar essas questões básicas, né? Sempre voltar, é bom voltar ao início por isso, né? Para alguns conceitos que a gente passa a esquecer no dia a dia. Então vamos para o item 8. Um homem relata A. Brill, né, reforçando quem foi esse A. Brill. O A. Brill é o responsável pelas primeiras traduções de Freud para o inglês lá nos Estados Unidos, tá? Então ele é um psicanalista da primeira leva ali, bem conhecido. O equivalente ao Ernest Jones, que eu vi que está aqui. Só que o Jones fica ali na Inglaterra e esse vai para os Estados Unidos. O Strachey, né, seria o tradutor para o inglês. Foi pressionado por sua mulher a participar de um evento social, que a ele, no fundo, era indiferente. Finalmente, ele se rende ao seu pedido e começa a pegar seu traje de festa do baú, mas se interrompeu e decidiu primeiro fazer a barba. Depois de ter terminado, voltou ao baú, mas o encontrou trancado e não conseguiu achar a chave. Como era domingo à noite, estava fora de questão chamar um chaveiro, e assim os dois tiveram de se desculpar socialmente. Quando o baú foi aberto na manhã seguinte, lá dentro encontrou-se a chave. O homem, em sua distração, tinha deixado a chave cair no baú e o trancou com um cadeado. É claro que ele me assegurou ter feito isso totalmente sem saber e sem intenção, mas sabemos que ele não queria ir ao evento social. Colocar a chave fora de lugar não carecia, portanto, de um motivo. Ernest Jones observou em si próprio que ele colocava o cachimbo em um lugar errado toda vez que, depois de fumar demais, ele se sentia indisposto por causa disso. O cachimbo aparecia então em todos os lugares possíveis a que ele não pertencia e onde ele comumente não era guardado. Item 9. Seguindo com os esquecimentos, Dora Miller relatou um caso inofensivo com motivação reconhecida. 2 dias antes do Natal, a senhorita Erna A. contou: imagine só, ontem à noite, peguei um pão de mel, um pacote e comi. Ao fazê-lo, pensei que eu deveria oferecer algum à senhorita S., a dama de companhia de sua mãe. Quando ela viesse me dar boa noite, eu realmente não tinha nenhuma vontade de fazer isso, mas mesmo assim me propus a fazê-lo. Quando então ela chegou e eu estiquei a mão para pegar o pacote na minha mesinha, não o encontrei lá. Procurei ele e o encontrei trancado em meu armário. Sem saber, eu havia colocado lá. Uma análise era desnecessária. A própria narradora tinha claro o contexto, a moção que ela acabara de recalcar, de querer guardar só para si os pães de mel. Conseguiu impor-se igualmente em uma ação automática para naturalmente, nesse caso, ser desfeita novamente pela ação
consciente que se seguiu. Aí é muito interessante, Luiz, Simone e Tiago, nós nos atentarmos que o nosso analisando, ele não propriamente sabe o que ele diz. Imagine que nós temos um terceiro na análise ali. Né? Estamos nós, o nosso analisando, e um terceiro que, por sua vez, é aquele que fala. Por isso que muitas vezes a gente vai pegar e dizer, olha, você quis me dizer isso, ele vai pegar e vai te dizer, principalmente quando não está em transferência. Ele vai pegar e vai dizer, não, não era isso que eu queria te dizer. Ou não foi isso que você entendeu que era o que eu queria dizer. Então, quando a gente busca ali mais numa linha lacaniana, o dizer, o falar, é sempre do mal entendido. Então, por isso que muitas vezes a gente repete a mesma frase para o nosso analisando, partindo do pressuposto que ele não sabe o que ele está falando. E é nessa ordem que vai ter aquele estranhamento, muitas vezes, que o sujeito vai pegar e vai dizer, nossa, eu nunca tinha me atentado a isso. Notem que é como se houvesse um terceiro ali que está contando para ele aquilo. E a gente está pegando e fazendo essa mediação. Vocês já tiveram essa sensação em algum momento? Né, o Tiago, que eu sei que atende, acontece, né, Tiago? Diversas vezes essa sensação de estranhamento. Então é isso que a gente vai apontar muitas vezes. Quem é esse terceiro da análise que, por sua vez, esconde esse pão de mel? Então agora a gente vai para o item 10. H. Sachs descreve como certa vez, por semelhantemente extraviar algo, escapou da obrigação de trabalhar. No domingo, passado a tarde, hesitei por algum tempo entre trabalhar ou dar um passeio seguido de visitas, mas tempo depois de alguma luta, decidi-me pelo primeiro. Uma hora depois, notei que meu estoque de papel havia terminado. Eu sabia que em algum lugar, em uma gaveta, eu havia guardado anos atrás um pacote de papel, mas procurei em vão em minha escrivaninha e em outros lugares, onde eu supunha que iria encontrá-lo. Apesar de ter me dado ao grande trabalho de remexer em todos os velhos livros, brochuras, correspondências e outros, vi-me então obrigado a interromper o trabalho e sair. Quando à noite voltei para casa, sentei-me no sofá e, meio distraído em pensamentos, olhei para a estante de livros diante de mim. Então, uma gaveta apareceu em meu campo de visão e lembrei que eu não havia examinado seu conteúdo em muito tempo. Fui até lá e a abri. Bem em cima havia uma pasta de couro e nela papel em branco. Mas só quando eu retirei e estava prestes a colocá-lo na gaveta da escrivaninha, ocorreu-me que aquele era o mesmo papel que eu tinha procurado em vão à tarde. Eu ainda tenho de observar aqui que, embora eu não costume ser muito econômico, sou muito cuidadoso com o papel e guardo cada restinho aproveitável. Esse hábito, alimentado por uma pulsão, foi sem dúvida o que me motivou à correção imediata do esquecimento, assim que desapareceu seu motivo atual. Quando avaliamos os casos de extravio de objetos, torna-se realmente muito difícil supor de uma ação como essa possa ser produzida de outra maneira, a não ser como consequência de uma intenção inconsciente. Pessoal, até aqui. Algum insight, alguma dúvida? O que vocês me dizem? Luiz, Simone e Tiago.
Não? Então, tudo certo. Vou ler esse item 11 aqui e depois seguimos para os nossos compromissos. Item 11, no verão de 1901, nota que é bem o ano da psicopatologia da vida cotidiana. Expliquei uma vez a um amigo com quem na época mantinha... Ah, perfeito, Tiago. Então atenção no trânsito, né? No verão do ano de 1901, expliquei uma vez a um amigo com quem na época mantinha um animado intercâmbio de pensamentos sobre questões científicas. Esses problemas neuróticos só podem ser resolvidos se nos situarmos inteira e completamente na suposição de uma bissexualidade originária do indivíduo. Né? Lembre o conceito freudiano de que a bissexualidade ela vai até a adolescência. É no complexo de Édipo, mediante a identificação em que o sujeito deve buscar uma orientação. Claro que isso num viés mais freudiano. Recebi a resposta. Isso eu já havia dito a você há 2 anos e meio, em BR, quando nós fazíamos aquela caminhada à noite. Você não quis saber nada daquilo. É muito doloroso ser assim convidado a renunciar à sua originalidade. Eu não conseguia me lembrar nem dessa conversa, nem dessa revelação de meu amigo. Um de nós dois devia estar enganado pelo princípio da pergunta cui prodest? Quem se beneficia? Essa é uma pergunta bem relevante, né? Quem se beneficia disso? Tinha de ser eu. De fato, no decorrer da semana seguinte, lembrei-me de tudo exatamente como meu amigo quis evocar em mim. Até mesmo sei da resposta que dei naquela época. Ainda não quero me debruçar sobre isso. Não quero entrar nesse assunto. Mas, desde então, tornei-me um pouco mais tolerante quando em algum lugar, na literatura médica, deparo-me com uma das poucas ideias às quais meu nome poderia ser associado, e quando ao vê-lo, sinto falta da menção do meu nome. Críticas à própria esposa, amizade que se transformou no contrário, erro no diagnóstico médico, rejeição por parte daquele com intenção semelhante. Apropriação de ideias dificilmente seria um acaso que um número de exemplos de esquecimento reunidos, sem seleção, precise que se entre reunidos sem seleção, precise que se entre em temas tão penosos para serem resolvidos. Estou muito mais inclinado a suspeitar de que qualquer outro que queira submeter os motivos de seu próprio esquecimento a um exame poderá registrar um mostruário semelhante de contrariedades. A propensão para o esquecimento do que é desagradável parece-me inteiramente universal. No entanto, a aptidão para isso provavelmente está distintamente bem formada em distintas pessoas. É provável que muitas das contestações a Bleugnen com que deparamos devam ser remetidas ao esquecimento. Agora, esse 56 é longo. Quando perguntamos a alguém se ele ou ela passou por uma infecção luética há 10 ou 15 anos, esquecemos com muita facilidade que, do ponto de vista psíquico, a pessoa a quem perguntamos tratou essa doença de forma inteiramente diferente de, digamos, um reumatismo agudo. Nas amnésias fornecidas pelos pais sobre as doenças neuróticas de suas filhas, é muito difícil distinguir com segurança o que foi esquecido do que foi ocultado, porque tudo o que possa atrapalhar o posterior casamento da jovem é sistematicamente eliminado pelos pais. Isso é recalcado. Um homem
que perdeu recentemente sua querida esposa por afecção pulmonar, comunica-me o seguinte caso de engano da informação fornecida ao médico, que só pode ser atribuído ao esquecimento como esse. Quando a pleurite da minha pobre esposa ainda não tinha cedido, depois de muitas semanas, foi chamado o Dr. P para uma consulta. Para estabelecer a amnese, ele fez as perguntas habituais, entre outras, se na família minha mulher haveria casos de doenças pulmonares. Minha mulher negou, e eu também não lembrei. Na despedida do Dr. P, a conversa recaiu como por causalidade sobre as excursões, e minha mulher diz: sim, e também Langendorf, onde meu pobre irmão está internado. É uma longa viagem. Esse irmão havia morrido de tuberculose há cerca de 15 anos, após vários anos de sofrimento. Minha esposa o tinha amado muito e frequentemente me falado dele. Então, me ocorreu que na época em que a pleurite foi diagnosticada, ela ficou muito preocupada e disse com tristeza: meu irmão também morreu por causa dos pulmões, mas agora essa lembrança estava tão recalcada que, mesmo depois de fazer seu comentário sobre a excursão para aí, ela não encontrou motivo algum para corrigir a sua informação sobre a doença de sua família. Quando a mim, a que estava esquecido, me ocorreu novamente no mesmo momento em que ela falou de Langendorf, uma experiência inteiramente análoga e relatada por Ernest Jones no trabalho que é aqui mencionado várias vezes. Um médico cuja esposa sofria de uma doença abdominal, de diagnóstico incerto, observou consolando-a, mas é bom que na sua família não tenha havido nenhum caso de tuberculose. A mulher respondeu, extremamente surpresa: você esqueceu que a minha mãe morreu de tuberculose e que a minha irmã só se recuperou de sua tuberculose depois que os médicos a desenganaram? Então voltamos aqui para terminar essa parte aqui. É verdade que a nossa concepção de um esquecimento como esse reduz a diferença entre este e aquele comportamento a proporções puramente psicológicas e nos permite ver em ambos os modos de reação a expressão do mesmo motivo. De todos os numerosos exemplos, a recusa da realidade, ver Leungnung, de lembranças desagradáveis que observei nos parentes de pacientes, um deles permaneceu em minha memória, quando, sendo especialmente singular, uma mãe me informava sobre os anos de infância de seu filho neurótico. Agora, na puberdade, e ao fazê-lo, me contou que ele e seus irmãos haviam sofrido de uma incontinência urinária até idade tardia, o que, para a história clínica de um neurótico, não é sem importância. Algumas semanas depois, quando ela quis buscar informações sobre o estado de tratamento, eu tive a ocasião de chamar-lhe a atenção para os signos de uma disposição constitucional à doença do rapaz, e entre eles me referia à anamnese de molhar a cama. Para o meu espanto, ela contestou esse fato, tanto em relação a ele quanto aos outros filhos, e me perguntou de onde eu poderia saber disso, até que ela finalmente ouviu de mim que ela própria tinha me contado havia pouco tempo, o que, portanto, havia sido esquecido por ela. Então, voltamos esse item na semana que vem. Luiz, Simone, Tiago, alguma pontuação? Meus caros, então finalizamos por aqui na página 135. Obrigado também, Tiago, Luiz. Que bom, Tiago. Tu é sempre bem-vindo, tu tem excelentes observações. Simone, obrigado também por estar aqui conosco.
e acredito que essas trocas são muito, muito válidas, tá bom? Obrigado a todos, boa semana, bom expediente, e vamos para os nossos atendimentos agora, então. Tchau, pessoal, até semana que vem.